E deixa eu mostrar primeiro aquele videozinho da ressonância para vocês. Eu vou mostrar um videozinho que fala o que é ressonância, de uma forma bem visual. Esse primeiro aí. Então esse é um videozinho simples que foi feito com arroz. Só que eles vai mudando a vibração desse arroz. É uma chapa que vai vibrando e vai mudando a vibração. Então a gente nota, olha que interessante, ó, ele está vibrando e quando vai chegando em certas vibrações, você vê que ele forma estruturas. E à medida que a vibração vai aumentando, vai formando diferentes estruturas. É uma chapa que eles fazem vibrar pelo centro, né, com esse arroz espalhado, né? Notem o seguinte, olha. Vocês estão vendo que o arroz, ele está assim numa espécie de um caos, né? Ele está todo espalhado. E à medida que chega numa certa frequência, ele forma. Vocês veem? Então esse é um princípio da ressonância. Quer dizer, a ressonância são determinadas vibrações, assim, que quando você atinge essa vibração, você tem uma estrutura organizada. Tá? Isso vai se repetindo, à medida que as vibrações vão aumentando, vai formando diferentes desenhos, quer ver? Olha, cada vez mais complexas as estruturas, né? Não. E olha que interessante, onde vocês estão vendo o escuro, é onde está vibrando mais. Então, é como no nosso universo, aquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga, é onde tem a maior vibração. As energias que não são perceptíveis pelos nossos sentidos, são as energias de maior vibração no universo, né? Então, sim. Isso. São ondas que, a partir do centro, elas vão para a borda e voltam, né? Então, elas entram num estado estacionário e que forma essas estruturas. Então, depende de várias coisas. Depende. Sim, tem muitos estudos. É que hoje eu tenho pouco tempo, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, né? Então, eu fiz esse experimento, por exemplo, com um alto-falante, simulando os estados de energia do átomo. Você consegue comparar até com o livro, você consegue fazer mudar a vibração e ver formando aquelas estruturas dos orbitais. Mas isso aqui é para mostrar para vocês, pode fechar. Dá uma ideia de que, por exemplo, a gente, todo ser que existe, ele é uma combinação dessas energias, dessas vibrações, né? E principalmente dessa energia escalar, tá? Então vamos ler mais uma frase aqui do Dr. Kepp, que ele fala o seguinte: eu acredito que o ser humano seja a principal fonte de energia escalar por causa da consciência, o elemento mais energético de toda a natureza. Motivo pelo qual o ser humano adoece quando é impedido de conscientizar o que quer que seja. Pois tal empecilho evita a entrada dessa força fundamental em sua existência orgânica, psíquica e social. Então, essas forças, essa energia fundamental do universo, ela é principalmente canalizada, a gente pode falar, através do ser humano. Isso, pode deixar aí. Então, esse esquema mostra aqui no centro essa energia essencial, essa energia invisível, né? Que através da nossa estrutura psíquica, que é o sentimento de amor, a estética e o raciocínio, ela passa para os elementos mais materiais, nêutrons, elétrons e para todo o universo. Então, digamos, o ser humano
Essa é a energia mais poderosa que existe no universo. Os físicos estimam, né, doutor Salvatore, que 1 centímetro cúbico dessa energia tem o equivalente a seria o equivalente a 10 milhões de toneladas de carvão de energia. E essa energia, ela é principalmente canalizada no nosso mundo através da nossa consciência. Então essa aqui, digamos que é a estrutura natural, a estrutura original do universo, né? Agora, o ser humano atual, como a gente sabe, é um ser humano doente, né? É um ser humano neurótico, né? 99,99% da população é neurótica. Então o que acontece? Essa canalização, digamos assim, vamos usar essa palavra, dessa energia escalar, ela é prejudicada. Então existe essa energia fundamental no universo. A gente recebe o tempo todo essa energia. Mas por causa da nossa vontade invertida, quer dizer, por causa da nossa raiva, inveja, todas as patologias que nós temos, a gente bloqueia essa energia. Então essa energia é impedida de circular, tanto em nós, e essa é a razão que aparecem as doenças. Por quê? Nosso organismo, por exemplo, ele precisa de energia para funcionar. Se você parar de fornecer energia a qualquer sistema, ele começa a entrar no estado entrópico. Ele começa a perder aquelas ressonâncias e começa a se tornar caótico. Então, quando a gente, através da nossa psicopatologia, a gente bloqueia essas energias, o nosso organismo começa a parar de funcionar. Então, na psicanálise, a gente sabe muito bem que a pessoa, quando ela começa a negar muito a consciência, quando ela entra numa censura muito forte, o que acontece? Ela começa a ficar doente. Ela começa a ter problemas físicos. E no momento que ela aceita a consciência, ela aceita perceber, diminui a censura, né? Aumenta a tolerância, ela sara. Por quê? Porque ela permite que essa energia flua através dela. Então a gente pode pensar na consciência como assim o registro, né, da energia para nós e para o universo. Pode passar? Uma outra coisa que vou tentar explicar isso. É que tem algumas coisas que a gente nunca explicou, a gente quando vai tentar explicar, às vezes da primeira vez não dá muito certo, mas vou tentar explicar. Outro dia, né, uma pessoa me perguntou na palestra assim, por que quando a gente põe uma fruta estragada no meio da outra, sempre estraga, nunca você melhora as frutas, porque as frutas sempre estragam, né? Então eu fiquei pensando nisso e a razão é clara, porque você está com uma fruta fora da árvore, né? Ela está desligada da fonte, né? É como você desligar o ser humano da fonte de energia do universo. Ele começa a perecer, ele se desliga da sua fonte de energia. Agora, quando a fruta está na árvore, ela permanece sã, né? E as podres que caem. E isso aqui, olha, é uma coisa assim um pouco diferente, mas, por exemplo, existe uma coerência de energia entre o pensamento, entre o cérebro e o coração. E essa energia, ela é coerente. Quer dizer, ela tem frequências ressonantes bem específicas. Então isso mostra que é um sistema que está em coerência, vamos usar essa palavra. Ressonância é mais fácil de entender. Quando a pessoa está doente, ela entra num estado caótico. Mas o que acontece? Se você começar a fazer, por exemplo, estimular a pessoa numa certa frequência correta, essa frequência correta domina as frequências caóticas. Isso tem lógica, porque a ressonância, essas energias certas, elas se realimentam, elas têm força. E essas energias mais caóticas, elas vão se dissipando e vão se desaparecendo. Então, a energia do bem, a energia que está em harmonia com o universo, é uma energia muito poderosa, que ela domina as energias mais decadentes, deformadas, a gente pode falar. Deixa eu ver o próximo. Isso. E o que acontece, por exemplo, na natureza, né? A gente vê que pessoas iguais se atraem, né?
Então, por exemplo, um delinquente, ele vai procurar outro delinquente para conversar, né? Eu só tenho 3 minutos? Bom. Eu vou correr então, vai. Então as pessoas semelhantes se atraem no universo. Dessa forma, por exemplo, as pessoas que têm muito interesse sensorial se ligam a pessoas do mesmo interesse. As pessoas doentes se ligam a pessoas doentes. As boas entram em ressonância com as boas. E os espíritos ruins também entram em ressonância com as pessoas doentes. Bom, Alex, eu falei errado. Você tem 6 minutos. Tá bom. Agora eu estou tranquilo. Então olha o que o Dr. Kepp fala. Está chegando o tempo do ser humano aprender a lidar com os elementos mais altos de sua personalidade. Ou seja, com aquilo que constitui a estrutura essencial, denominada pela física de energia, e pela metafísica de alma ou substância. Em outras palavras, temos urgentemente de passar a trabalhar com o elemento humano autêntico, emoções e ideias, para finalmente viver conforme a verdadeira realidade. Vamos pular isso? Bom, vocês sabem, todo mundo conhece, né, aquelas fotos do Emoto, que ele cristaliza. Quando você pensa numa coisa boa, os cristais de água se formam bonitos, né? E quando você pensa numa coisa ruim, os cristais são deformados. Então mostra o poder que existe nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Existe até um grupo lá em Princeton que chama PEER, que estuda a influência nos elementos atômicos. Você consegue interferir na emissão atômica de um elemento radioativo somente pensando. Então, olha, a consciência é o elemento mais energético devido à sua junção entre sentimento e intelecto, captando direto da mente as formas substanciais de todas as coisas e transformando-as em conhecimentos. Isso, então eu vou resumir isso aqui. Existe uma experiência que o pessoal chama de experiência dos 100 macacos. Né? O que é isso? Ensinaram os macacos numa ilha a lavar as batatas antes de comer. Né? E eles foram ensinando. Quando chegou nos 100 macacos que sabiam fazer isso, todos os macacos das ilhas vizinhas começaram a fazer a mesma coisa, sem contato nenhum. Então isso mostra o quê? Que essa consciência, esse aprendizado, ele se transmite por todo o planeta. É comum, por exemplo, a pessoa descobre uma coisa num lugar, num país, e uma outra pessoa descobre a mesma coisa em outro país totalmente diferente, quase no mesmo dia. Né? Então, vamos passar próximo? Acho que é a última, né? Então eu vou ler só essa última frase, depois a gente... Os físicos devem prestar atenção ao fato de que o ser humano constitui na maior fonte de radiação das ondas energéticas que cobrem a superfície, o interior e o exterior do seu mundo. Motivo pelo qual, se ele aceitar a consciência, rapidamente transformará toda a civilização. Estou mostrando que o homem é a mais poderosa máquina do universo, sendo o elemento que melhor deve ser cuidado. A consciência da energia escalar é o mais forte e principal elemento no desencadeamento dessa força cósmica fundamental que irá transformar toda a humanidade.